Boa noite. Estamos aqui na Semana do Roteirista. Estou vendo que tem bastante gente de vários estados do Brasil. Aulas online permitem, né, que a gente se conecte, né, de vários lugares. Falta esse calor humano, essa presença física, mas aos poucos também a gente vai entendendo que é um privilégio, né, essa informação chegar a alguns lugares. Eu já vou me apresentar também, falar dessa semana, mas antes também eu queria dar alguns avisos. A gente tem um grupo do WhatsApp do curso, quem não entrou ainda, o link fica aqui no YouTube, e aproveitem para entrar, porque vocês vão ter informações sobre as aulas, sobre as próximas aulas, né? Então, qualquer aviso diferente, vocês estão lá no grupo. Também peço que tenham cuidado se vocês receberem, às vezes, mensagens particulares de gente se dizendo do Colab Cine, só aceitem mensagens dos administradores. Então, vamos lá, eu vou me apresentar, e aí depois a gente vai falar um pouquinho do que vai ser essa semana e vai a aula de hoje. Então, eu sou a Ana, algumas pessoas já me conhecem pela trajetória. Eu gosto bastante de falar da trajetória, porque é um trajeto, né? E no trajeto a gente reconhece aquilo que nos afeta, né? Os nossos gostos, aquilo que nos desafia, e também as nossas falhas, ou não, né? Porque tudo é um longo trajeto e a gente só consegue olhar para algumas coisas depois. Então, eu tenho uma história bem atípica, porque eu nasci na Vila Rural, inclusive meu primeiro longa agora de ficção, a mesma parte de um homem, que essa semana estreou no Canal Brasil e também está agora disponível em algumas plataformas. Fala desse universo rural, e é por isso que eu falei dele, né? Justamente porque eu tenho essa experiência. E naquele universo rural, eu gostava muito de imaginar outros cenários, imaginar mundos, até porque o que eu tinha era muito pouco, né? Era uma vila com poucas pessoas, geralmente os lugares eram muito marcados, né? A bodega, o campo de futebol, a igreja, e a sala de aula onde chegavam os livros, e eu amava descobrir esses mundos, esses universos através dos livros, e quando eu lia, eu imaginava outros mundos possíveis para personagens inventados ou para mim mesma, né? Por que não? Talvez nossas primeiras imaginações comecem com a gente imaginando outros mundos possíveis para a gente, né? Até que a gente entenda que também o roteirista pode fazer isso. Então, logo de cara, eu pensei em fazer uma faculdade de jornalismo, porque eu gostava de escrever. Já contando um pouquinho da minha idade, isso foi em 98, e naquela época eu acho que nem tinha universidade de cinema, não pensava em fazer literatura, só mais tarde que eu vinha pensar, mas aí eu entrei para um outro caminho, fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, logo no primeiro ano eu já vi que tinha alguma coisa equivocada, que os textos que eu gostava de escrever eram mais criativos e não de reportar só a realidade, né? E aí eu comecei a gostar também muito das disciplinas de filosofia e sociologia, que eram as disciplinas que questionam a vida, né? Questionam as pessoas. E, de uma certa forma, nós, roteiristas, os artistas, são essas pessoas que olham para esses lugares escondidos e conseguem perceber algumas coisas que as pessoas não perceberam ainda, né? E juntam isso numa síntese, porque narrativa é síntese. Eu sempre dou esse exemplo, e tem milhões de exemplos, como o filme da Ana Molaerte, né? Que Horas Ela Volta, que falou desse ranço escravocrata, né? Sobre uma mulher empregada no quartinho dos fundos. Até então, muita gente ainda praticava esse lastro de escravidão como se fosse uma normalidade. E aí precisou uma roteirista, uma cineasta trazer isso à tona para trazer essa discussão e muitas pessoas olharem para isso da forma como a gente precisa olhar e refletir,
né? Então, ali, já enquanto jornalista, eu percebi que não era essa a função que eu ia exercer, mas continuei fazendo o curso, porque também não era uma opção parar naquela época, e comecei a me matricular em tudo que é curso, estudar roteiro sozinha, porque em meados de 2002 a gente não tinha muitos cursos, né, no Brasil sobre roteiro, então eu lia tudo que eu conhecia, né, tudo que eu via na frente, e em 2004 aconteceu algo bem que eu falo, olha, gente, não tente colocar isso no roteiro, porque o roteiro funciona numa outra lógica narrativa. A gente se abastece da vida, mas lembra que eu falei que narrativa é síntese e tem suas próprias regras. E a gente tem que saber, roteirista tem que saber manusear, né, essas próprias regras. Então, o que aconteceu comigo é que eu estava procurando um curso para fazer uma especialização de roteiro fora do país, e eu queria também que fosse fora do país, justamente porque eu vim da Vila Rural, morava em Curitiba, e eu queria conhecer outros lugares. Acho que para o roteirista é muito importante a experiência, né? Que a gente conheça sabores, culturas, pessoas, a gente não pode se limitar, mas como toda boa personagem em sua jornada do herói, eu recebi não necessariamente o que eu queria, mas eu aceitei. Eu recebi uma bolsa para estudar documentário na Espanha. E a maneira que eu recebi foi meio atravessada, assim, por isso que eu falei, não tente colocar isso no roteiro, porque iria suspender a crença, né? Humberto Eco fala sobre isso, eu gosto muito, não suspenda a crença do espectador, né? E isso também existe maneiras de não suspender, né? De a gente não trazer as coisas do nada. E aí o que aconteceu é que eu li num jornal um roteirista que tinha ganho uma bolsa da Fundação Carolina, via Instituto Ibermédia. Inclusive, são dois institutos para vocês procurarem bolsas na Espanha, Fundação Carolina e Instituto Ibermédia, para quem está atrás de bolsa de especialização, mestrado, eles têm muitas bolsas. Aí eu escrevi para o Instituto Ibermédia, eles me mandaram eu entrar em contato diretamente com a universidade, no caso era a Universidade de Barcelona, isso em 2004, outubro. Eu entrei em contato com eles dizendo que eu estava buscando uma especialização em roteiro, eles falaram que eles tinham uma especialização em documentário e que eu era para mandar uma documentação. O que eu tinha mandado era só um currículo. E um mini currículo, né? Porque quando a gente não tem trabalhos, o que a gente faz? A gente coloca um monte de curso, né? Né, a faculdade que eu tinha feito uma outra especialização em leitura de múltiplas linguagens, eu trabalhava numa produtora de EAD e eu roteirizava a aula, isso em 2003. E aí, eles pediram para eu mandar uma documentação, eu entrei no site, a especialização começava em janeiro de 2005, isso era em outubro de 2004, estava trabalhando de carteira assinada, era um dos primeiros empregos, assim, depois da faculdade, que eu estava no emprego ganhando, pude me mudar para um apartamento mais tranquilo, assim, eu brinco que não tinha mofo, eu já estava com as coisinhas organizadas, tinha comprado um carro, né? Minha vida estava engatinhando. E aí eu vi assim, eu falei, não tem como eu estar lá 3 meses depois, mudar de país, e eu não tinha nem passaporte, não era visto. E aí eu não mandei nada. Um mês depois eu recebi um e-mail falando, olha, você ganhou uma bolsa para estudar documentário na Universidade de Barcelona, e o curso custava 20 mil euros. Na hora eu achei que era uma pegadinha, que eu tinha que pagar 90%, fui atrás, mas eu tinha que pagar apenas não, né? Porque em euros, as minhas despesas e também a passagem. Vendi a única coisa que eu tinha, um carro, porque eu pensei, poxa, eu estou um pouquinho mais confortável, mas o que adianta eu estar mais confortável se eu não correr atrás dos meus sonhos? E foi o que eu fiz, eu sempre fui desapegada nesse sentido de
criar minhas próprias realidades, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu fui e falei, eu vou aprender o máximo que eu posso sobre doc e pensar em como eu posso contar uma boa história de doc, pensando em linguagem, em roteiro. Eu sempre puxei para roteiro e foi isso que eu desenvolvi nos meus docs. Aí eu fiz um filme que eu acho que é o único que está disponível no YouTube, que se chama De Tempos em Tempos, que é o meu primeiro doc, voltando para essa vila rural, e falando sobre identidade contemporânea, uma pessoa que sai e volta, né? E aí, montei uma produtora, na época, eu peguei todas as eras, né? Eu peguei o pós-color, morando em Curitiba, numa época que a Ancine não estava fundamentada ainda, organizada, né? Com as leis que a gente tinha de cinema, desenvolvimento, então eu fazia tudo. Eu produzia, dirigia, montava, mandava para edital, mandava para os festivais. E eu acho importantíssimo, inclusive, para um roteirista que assuma mais de uma função, né, para entender muito bem o que é a profissão. Inclusive, nesse último longa meu de ficção, que é o meu primeiro de ficção, foi uma experiência fantástica para eu levar para a escrita e mudei muitas coisas depois de ter essa experiência de set de um longa, que é diferente de um curta, né? Ou de um outro formato. Né? Então, eu fui para lá, voltei, montei essa produtora, comecei a fazer meus projetos. Em 2012, que eu estreio meu primeiro longa-metragem doc no Festival de Brasília. Acabei ganhando um candango por desenvolvimento de linguagem. Aí, em 2013, eu também lancei o Notícias da Rainha, que é um doc bem experimental também, pensando em mistura de linguagens, teatro, cinema, dramaturgia. Esse está disponível, se vocês entrarem na minha página, anajohan.com.br, vai estar esse link desse curta dentro de uma página do Estado, né? E foi em 2012 também, no Festival de Brasília, que eu já estava com ideia de desenvolver ficção, até porque eu sempre quis desenvolver ficção, mas por uma curva aí na jornada, eu fui pensar em doc, e doc tem baixo orçamento, você consegue, é muito mais fácil para uma mulher conseguir fazer um doc do que um longa de ficção, né? Tanto que esse longa de ficção é a mesma parte de um homem, é o segundo longa de ficção de uma mulher aqui no Paraná, né? O que eu não falo comemorando, porque eu acho um absurdo, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil para uma mulher conseguir um orçamento do que um homem, né, na cultura que a gente vive. E nesse Festival de Brasília, é um olheiro da Globo, porque eles estão, às vezes, em festivais vendo os filmes, me procurou perguntando se eu tinha projetos de ficção. E eu não tinha. E aí foi um pontapé inicial para eu começar a escrever, e foi onde eu comecei a desenvolver o meu longa de ficção, esse é a mesma parte de um homem. E aí foi, né? Posso falar também um pouquinho dele, né? Mas teve outras coisas no meio. Em 2013, como eu sempre senti falta também eu não fiz uma graduação em cinema, eu fui fazer um mestrado em comunicação e linguagem, o que foi bom, que eu desenvolvi todo um estudo sobre a construção do poético no roteiro cinematográfico, que eu acho que é algo de um conteúdo super específico, né? As pessoas não falam muito sobre a função do poético, e junto com o poético eu desenvolvi um pouco da função da cena, né? Que é pouco falado desses gatilhos, de como a gente constrói as cenas, inclusive está disponível gratuitamente também na minha página esse livro como e-book. E aí, de 2012 até 2022, são 10 anos que eu levei para lançar comercialmente o meu longa-metragem de ficção, né? Esse primeiro, eu tenho um outro doc também. E aí, hoje, olhando para trás, eu avalio várias questões, né? Tem essa questão do orçamento, como eu falei, de ser um pouco mais difícil, né? Enquanto mulher, conseguir um orçamento. Mas eu fiquei 6 anos desenvolvendo o roteiro de longa-metragem de ficção,
o que é muito tempo, né? Sim que a gente leva tempo, e eu vou falar sobre isso em processo, né? Quando a gente falar sobre dramaturgia, escrever é com o tempo, mas quando a gente tem as ferramentas certas, a gente não precisa de tanto tempo assim, né? Até porque eu fui descobrindo as minhas próprias ferramentas, eu traduzi livros em inglês que até hoje não existe no Brasil, que me ajudaram muito a acelerar essa construção e ver a dramaturgia de uma maneira diferente, né? Eu estudo semiótica também, literatura, então nessa sacola de ferramentas e de bruxa eu vou organizando alguns métodos, juntando a teoria dos outros com os meus próprios, que acabam me ajudando, né? A gente vai falar sobre isso também em outra aula sobre o processo, né? Que poucos cursos falam sobre o processo. Hoje a gente está focado, vai ficar focado no roteirista, né? O que precisa ter um roteirista, porque eu vou desmistificar muitas questões sobre o roteirista, justamente porque a gente ouve muitas coisas, né? Precisa de inspiração. O roteirista, para ser roteirista, precisa ser criativo, né? Essa é uma pontinha do iceberg, né? Para a gente trabalhar como roteirista é muito mais complexo do que isso. E eu vou compartilhar nesses dias com vocês muito das minhas experiências. E se eu tivesse assistido essas lives talvez alguns anos atrás eu tivesse encurtado um pouquinho o caminho, né? Mas eu acho que também cada um tem sua trajetória de amadurecimento, né? E vamos lá, a produção coloca aqui o slide para mim, que aí eu vou falar um pouquinho das aulas para a gente já entrar nos conteúdos. Aqui eu já me apresentei, falando um pouquinho da trajetória, né? As nossas aulas vão ter geralmente em torno de 1 hora. Algumas sobre as perguntas, né? Eu vou pedir para vocês sempre nos comentários focarem no tema da aula, justamente porque a gente vai ter mais de uma aula, né? E tentar comentar, até os comentários, as perguntas, focar no tema da aula, porque assim, o que acontece? Daqui a pouco tem tantos comentários que eu não vou conseguir ver, né, alguma pergunta que é importante. Então, vai ter momentos que, às vezes, eu vou interagir com vocês e eu vou ver comentários, e vai ter vezes também que eu vou deixar mais para o final, porque eu estou focada aqui no conteúdo e não dá para fazer, né? Às vezes não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sejam bem-vindas à Semana do Roteirista. Hoje eu comecei fazendo essa introdução falando de mim, né? Um pouquinho, porque se for contar toda a minha história, já dá uma biografia, né? São muitos detalhes, mas hoje a gente vai focar nos pilares, o que precisa para ser um roteirista, né? Na segunda aula, a gente vai falar sobre os conhecimentos de dramaturgia, porque também muita gente acha, não, eu leio Story do Marquis, de Field, e eu sei o que é dramaturgia. A gente vai aprofundar isso, né? Pensar o que é conhecimento de dramaturgia. Na terceira aula, todos esses assuntos, eles são muito pertinentes e todos têm a ver uma aula com a outra. Então, é muito importante que vocês assistam todas as aulas, porque uma está ligada à outra, né? Eu vou fazer comentários aqui que eu vou puxar amanhã. Não são aulas isoladas, né? A terceira aula é sobre conhecimento de processos, também porque roteiristas que já trabalham no streaming, com séries, já conhecem bastante de processo. Mas roteirista que está começando, ou às vezes só trabalha com longa, ou não entende muito bem o que é um processo dentro de um projeto. E aí eu vou focar em falar nisso. E na nossa quarta aula, a gente vai focar no presente e no futuro e pensar possibilidades reais e efetivas de trabalho de roteirista, né? Onde que dá para trabalhar, e também pensar em remuneração. E aí, para a gente começar a pensar
os pilares de roteirista, eu queria saber de vocês que estão aqui, que tipos de conhecimento vocês acham que precisa ter um roteirista? Ah, eu vi aqui, não posso assistir agora, a live fica salva. Olha, eu vou ver isso com a produção, mas eu não sei ainda se vai ficar salva. No princípio, vocês têm que ver ao vivo, até para poder interagir, né? A gente não dá também certificado, porque é um evento gratuito, tem muita gente, então não tem como, né? Aqui eu estou vendo vários, vai ficar salva, boa noite. E agora vamos pensar aqui, ó, que tipos de conhecimento vocês acham que precisa? Tá. O Felipe Carvalho escreveu criatividade, a Emília Saleh, questões da atualidade. Bom, agora eu não sei se falou sobre algum comentário. Conhecimento de o que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Total. É tanto que esse é um bom ponto, porque às vezes eu até não coloquei nos meus pilares, mas já que você escreveu, eu vou falar sobre isso, porque já me perguntaram uma pergunta que eu adorei numa aula, uma pessoa que era mais velha, perguntou, Ana, você acha que, né, uma pessoa, sei lá, porque eu também, eu já tenho 42 anos. Uma pessoa de 55, 60, você acha que pode ser um roteirista? A gente sabe que escritores, né, e roteiristas, quanto mais velhos, podem ter mais conhecimento sobre a vida e sobre questões, mas podem, não devem, ou não, né? Ou a gente não sabe se tem. E aí eu acho que essa é uma grande questão, porque a gente não só precisa saber questões da atualidade, o que está acontecendo no mundo, como a gente tem que ter uma cabeça muito aberta para ser roteirista artista, né? Se a gente tem um pensamento retrógrado, né, e tradicional, por exemplo, até vou dar um exemplo mais banal, mas que isso se estende a muitas questões. Se eu acho que a ideia de família é um homem e uma mulher e um cachorro, né, e uma criança, essa é uma ideia limitada do que é uma família, né? A gente sabe que pode existir vários tipos de família. Então, a gente, enquanto roteirista, a gente tem que ter essa cabeça aberta para as questões e para as discussões que estão acontecendo. Porque o papel, o digital, ele aceita tudo. Então, ele vai aceitar, e a gente vai despejar no papel tudo aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente conhece. Se eu sou preconceituosa, é isso que vai estar no papel, né? Às vezes, se eu sou machista, as mulheres vão estar de uma maneira, os homens vão estar de outra, né? Tanto que tem exercícios até para isso. Na dramaturgia, assim, no meu curso Jornada do Roteirista, eu penso exercícios, porque às vezes o que acontece? As 10 primeiras ideias a gente está um pouquinho mais limitado mesmo, porque a gente atua com a cultura, né? O que é um roteirista? Ele atua com cultura e imaginários. Então, a gente é um pouquinho mais limitado, mas isso é exercício também. Aqui vai ter material liberado da aula. Eu uso as minhas aulas, vocês vão ver que tem poucos slides, porque eu uso isso como um tópico. Então, praticamente vocês podem ir tirando print daqui com a foto, né? Não, porque a gente não vai compartilhar, porque são só tópicos, e aí não adianta também para a pessoa que vai receber. Romeu de Cessa foi já meu colega em um laboratório que eu estive com a mesma parte de um homem, um grande laboratório para quem tem projeto, que é o Lab Sesc Nossas Histórias. Que bom que você está aqui, Romeu, de vida, exatamente. O Sasuke falou, não, ele só fez um outro comentário. Francisco Oreste, narrativa, isso mesmo. Saber escrever direito, boa escrita, diálogos bem construídos. Eu acho que, inclusive, uma das maiores dificuldades dos filmes brasileiros são os diálogos.
Vocês não acham que a gente ainda tem muito problema, às vezes, em diálogos muito expositivos ou didáticos, né? E a narrativa, como eu falei, é síntese e é sempre uma maneira indireta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em dramaturgia. Como cada etapa a gente tem desafios e problemas diferentes, e às vezes o roteirista que não sabe, ele acaba replicando as etapas, né? Pega o argumento e quer transformar no roteiro ipsis litteris, quando o exercício às vezes é um pouco diferente. O Augusto, eu queria saber como começar, como compor os personagens e as histórias do início, meio e fim. A gente vai ter uma aula para falar sobre dramaturgia, mas eu garanto que em uma hora são talvez se aprenda 2% do que é dramaturgia, né? Não tem como uma aula de uma hora você ficar sabendo tudo, mas a minha ideia aqui na semana do roteirista é que vocês ampliem a visão do que é um roteirista, até para sair daqui falando, não, eu quero ser um roteirista e eu vou passar por cima dos meus, né, eu vou ter desafios, mas eu quero esses desafios, eu quero melhorar, eu quero ser um roteirista, ou até para falar, não, acho que isso não é para mim, né? Quem não está trabalhando. Eduardo Pereira, assistir muito audiovisual, sim, a gente vai falar disso. Aguinaldo, conhecimento da vida e da escrita, conhecimentos gerais. Isso eu vou falar também em dramaturgia, né, do conhecimento que a gente precisa. Nicole, escrita, criatividade e planos. Acho que preciso ter muito repertório, ler bastante, ver muitos filmes, mas principalmente conhecer as regras básicas para fazer um roteiro bom. Exatamente, repertório, empenho, disposição. Sim, porque às vezes a pessoa fala, não, eu quero escrever filme de terror, né, e não tem repertório. Eu, por exemplo, eu quase não assisto, eu gosto muito de thriller. E A Mesma Parte de um Homem é um thriller, eu dialogo com o thriller, não é um thriller puro, eu acho que a gente pode fazer isso, né? Mas o terror, o gore, para mim é muito difícil, inclusive, ver. Eu tenho dificuldade de ver muita violência explícita. Eu até esses dias falei, não, o que eu gosto mais de ver na tela é violência psicológica e aquilo que eu consigo escrever. Então, não adianta eu ser uma roteirista do gênero de terror, né? Porque eu vou sofrer, vai ser difícil, eu não vou ter repertório, não vou saber os códigos básicos, né? José William, empenho e disposição. Um roteirista precisa ter conhecimento de mundo, formatação do texto, diálogos. Isso é interessante, né, Jai? Pensar como que a gente tem conhecimento do mundo. Eu acho que vai por aquela questão que eu falei de a gente se abrir, né? Abrir para os pontos de vista, os diálogos, né? Tanto que a boa dramaturgia dá razão a todos os personagens, né? Até a gente se decidir por um. Então, a gente precisa abrir esse diálogo, né? Formatação do texto, boa escrita, ser observador, literatura e história. É muito bom também ler. Eu leio muito literatura e tem época que eu alterno. Tem vezes que eu estou vendo muito filme, tem vezes que eu estou vendo muito série, tem vezes que eu vou para os livros. Mas tudo nos dá substância, né? O Roger Rodrigues precisa ter conhecimento de linguagem literária e teatral, a princípio, não de linguagem, mas, na verdade, tudo que a gente sabe de dramaturgia vem muito do teatro, né? Das regras Aristóteles, né? A narrativa clássica, mas elas foram atualizadas também, né? Então, hoje em dia, a gente encontra nos livros de cinema, como eu falei desse material que eu traduzi. O, Bom, às vezes tem uns iniciais aqui, eu não sei como é o nome. Acho que para ser um roteirista precisa de tempo, criatividade e determinação. Vamos falar disso de foco. Conhecimento de formatação. É interessante, porque né, por isso que eu falei que eu vou desmistificar essa questão da criatividade, porque entre os pontos pilares que eu listo, eu não coloco criatividade. E as pessoas acham que para ser um roteirista a gente precisa de criatividade. Eu desmistifico um pouquinho o que é essa palavra. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso.
Até porque a gente... É que o senso comum não sabe o que é profissão. Então, o senso comum, o que ele vai dizer? Que é inspiração, criatividade, né? E aí a gente vai ver que é muito mais do que isso. Tanto que eu estava conversando com uma roteirista esses dias sobre uma sala de roteiro, de série para um canal, e aí ela falou, e eu também já pensava sobre isso, e foi bem interessante que ela me falou, olha, tem um amigo meu que ele é super criativo, e aí eu conheço o jeito dele de trabalhar, e falei, olha, você só é criativo. Eu acho, né? A gente vai falar disso em processo, né? O porquê que uma série precisa tanto de processo. E só pessoas criativas não basta, né? Não basta ter uma ideia. Eu conheço muita gente que tem ideias e nunca desenvolveu, não sei se você se reconhece, né? Algumas pessoas vão se reconhecer, eu tenho uma ideia, mas não consigo colocar no papel. Né? Tem bloqueio criativo, eu acho muito engraçado também essa palavra. Eu nunca tive bloqueio criativo, porque independente de eu estar cansada, eu tenho dias piores que os outros e melhores que os outros. Isso eu posso dizer, né? Tem dia que você está com problema, ou está com dor de cabeça, está com dor, isso vai influenciar na tua escrita. Mas a gente senta e escreve, e a gente desenvolve métodos, e você vai ver que isso vai fazer a diferença, né? E uma outra questão é que um professor meu falava isso, eu achava muito interessante, que as pessoas acham que, porque assim, toda profissão você precisa estudar muito, né? Você precisa ter muito conhecimento. E as pessoas focam, né, no roteiro em criatividade. Por quê? Porque elas são alfabetizadas, elas pensam que por elas serem alfabetizadas, elas sabem escrever. Né? E quem é roteirista sabe que não, que você precisa de uma grande jornada, né, de conhecimento para ser um roteirista. Né? Criatividade é uma pequena parcela e também tem a ver como você enxerga o mundo. Então, eu acho que muito mais importante para mim a criatividade do que a criatividade é ponto de vista, é visão de mundo. E é isso que você vai fazer você pensar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre temática de uma forma diferente. Né? Mas não porque quando você aprende de processos, quando você entende de dramaturgia, você aprende que você vai ter várias ideias e que você vai organizando essas ideias, você vai encadear essas ideias, né? E aí não é criatividade. A Marina é conhecimento de formatação específica, exato. Roteiro é um documento, né? Diferente da literatura, que já é feito para o leitor, desenvolver personagens. O Rui falou aqui como nos ensina a Kazan sobre direção da praticar esse processo, conhecer um pouco de tudo, principalmente o autoconhecimento. Sim, por isso que eu falei desses pilares que para mim é importante, justamente a gente precisa ter um conhecimento completo, né? Não basta ser criativo. Formatação, sobre tal, precisa de muita leitura, acho que agora se repete, né? Alguns eu vou, na verdade, agora vou passar o próximo slide, e aí, conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês vão falando. Alguém falou que acho que travou. Que o som estava ruim. Deixa eu ver. Eu coloquei o microfone mais perto. Melhorou o som, gente? Eu esqueci. Eu vi agora que estava ruim. Melhorou o som. Alguém pode me dar um retorno se o som melhorou? Então, para
Para mim tá. Olá, gente. Eu estou reiniciando aqui, eu peço desculpa, mas a minha internet está normal, não tem nenhuma oscilação, inclusive. Oi, gente. Agora vocês me ouvem bem? Estão me vendo bem? Na verdade, eu não sei o que aconteceu, porque eu tenho uma internet super poderosa, tá ligada no cabo, não estava oscilando, mas eu vou ficar de olho aqui, né? Caso aconteça de novo, né? E, bom, se vocês também não ouviram alguma coisa, agora a gente vai a esses pilares, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque ainda que se a imagem oscilar, mas que vocês me ouçam, né? Aí a gente já está fazendo a aula. Então, é isso, né? Aula online, a gente às vezes tem esse problema, peço desculpa. Então, agora que a gente, né,
falou dessas questões, né, que vocês falaram, o que vocês acham que é importante para um roteirista, né? Eu já desmistifiquei alguns pela questão dessa criatividade, né, que eu nem coloco na minha lista, né? Eu vou falar um pouquinho disso, né, alguns nessa aula e alguns em outras aulas, quando falar de dramaturgia e processo, né? E daí de alguns mais específicos, mas a gente precisa ter conhecimento de feitura e regras de roteirização, acho que alguém já falou lá. O roteiro, diferente da literatura e do teatro, né? É um documento que serve, eu costumo dizer que ele é vivo, né? Que ele passa várias etapas e que ele serve para ser visto por muitas pessoas, para ser trabalhado, né? Por muitas equipes, e essas pessoas elas precisam ler a mesma coisa. Né? É claro que os atores às vezes interpretam, assim como um diretor de arte, de figurino, que traz outras camadas, né? Mas eles não podem divergir sobre questões básicas, né? E aí esse conhecimento de feitura e regras de roteirização é bem importante. Eu vejo, inclusive, eu faço às vezes consultoria e curadoria de roteiro, né? Isso em júris de editais. E às vezes, inclusive, se você não sabe de regras de roteirização, isso atrapalha a leitura de um jurado, né? Eu já tive que ler roteiros, por exemplo, em um edital que estavam muito mal escritos. E quando eu falo mal escrito, não é só problemas de regras de português, que é importante revisar, mas com problemas de regras de roteirização mesmo, de feitura, de cabeçalho. Hoje tem vários programas, né? Tem aulas gratuitas, eu até faço uma aula na temporada de cinema sobre regras de roteirização, vocês podem procurar no YouTube. Eu falo várias questões lá que eu acho, né, esses equívocos. E aí, nesse dia, eu li o roteiro, achei super confuso e a gente tinha que dar nota pelo roteiro e depois, por uma questão de isonomia, a gente via de quem era o projeto, o currículo, e daí a gente ia dando nota separadamente. Quando eu li a proposta, eu entendi o roteiro, mas antes eu não li, e por isso não entendi, e por isso que ele ficou com uma proposta uma nota muito baixa, né? Ele foi prejudicado, mas um roteiro ele precisa falar por si só. Eu, inclusive, enquanto consultora, às vezes gosto que as pessoas me mandem um roteiro sem nada, sem sinopse, sem descrição do personagem, porque aí eu vou discutir, né? Se eu vou dar a minha leitura sobre o roteiro e a pessoa fala, não, mas o personagem é assim. Ah, mas ele não parece assim, né? Mas isso é uma questão mais profunda que eu estou entrando agora, né? Estou falando de regras de representação, por exemplo, cabeçalho. Eu vejo muitas pessoas não sabendo como colocar quando é um sonho, ou quando é uma cena passada, questões básicas, né? E isso, se você vai mandar para um edital ou para uma produtora, vai dar uma imagem ruim, inclusive, que você não pode trabalhar com roteiro porque você não sabe as regras básicas, né? E a coisa mais básica de um roteirista é dominar as regras, e como eu falei, isso tem na internet, gente. Então, quem não sabe ainda, estude, leiam roteiros, né? Eu falo que eu nunca vi um escritor que não lê livro, e eu conheço vários roteiristas que não lê roteiro. Tem uma plataforma, está um pouco desatualizada, mas se chama Roteiro de Cinema. Lá tem de vários longas, filmes brasileiros. Comecem a ler roteiros, ou quem lê inglês, é maravilhoso hoje o acesso que a gente tem. Lá vocês vão ver que tem algumas diferenças. Algumas pessoas estão um pouquinho mais autorizadas a escreverem de uma outra forma, mas os roteiristas mortais geralmente seguem as regras, né? Não tem tanta liberdade literária, né? Como eu nem vou entrar nisso, mas assim, se você, claro,
se você é um autônomo, não vai passar por um edital, e já quer dar esse roteiro para a equipe com um plano de filmagem, decupagem, tudo bem, né? Mas um roteirista jamais escreve em decupagem de câmera, até porque você está pulando etapa, né? Você está deixando de focar na criação do universo, dos personagens, conhecimento de dramaturgia, que vai ser a aula de amanhã, conhecimento de processos, como eu falei, que a gente precisa conhecer de processos para fazer obras, e cada uma é um pouquinho diferente, né? Um curta, um longa, projetos de série são jornadas maiores, processos diferentes. Organização, foco e disciplina, né? Não adianta nada um roteirista ter uma visão de mundo, vou trocar, já troquei, né? Vocês viram, criatividade por visão de mundo, conseguir, né? Enxergar coisas além dos jornais, se, né, ele não é organizado, não tem foco e não tem disciplina para escrever, porque ele não vai conseguir desenvolver nada, né? Isso a gente consegue mudando hábitos e conhecendo processos. Muita gente não consegue escrever porque não conhece de processos, e aí acha que é desorganizado, né? Claro que eu também ensino como a gente não engessar isso, né? Porque tem gente que sai pegando uma jornada de herói e vai fazendo checklist, né? Falar, tem agora, eu vou escrever uma história, baixa a tabela jornada herói e vai preencher. Não é assim, né? Aí mata nossa intuição, nossa criação, nossa forma de trabalhar. E aí eu dei um outro nome, que para mim são ferramentas de análise, mas eu vou falar sobre isso em processos. Conhecimento de mercado, né? Como que a gente trabalha? Aonde que a gente trabalha? Né? Eu demorei bastante tempo para perceber que não era só conhecimento de dramaturgia e saber escrever um bom roteiro. A gente também tem que aprender a se vender, né? A conhecer as pessoas. Na nossa profissão, muita rede, né? E muitas vezes ter um portfólio bom, isso é o básico, né? Mas para as pessoas indicarem, elas precisam te conhecer muitas vezes. A não ser que você faça um sucesso estrondoso com filme, aí isso pode mudar. Mas o que eu vejo da história, isso é raro acontecer com as pessoas, né? A gente tem um caso em 1 milhão. E o que eu percebo na minha carreira é que cada coisa que eu conquisto vai somando, né? E vai mudando a minha percepção, e vai somando a minha profissão, mas não quer dizer que isso muda, né? Do dia para a noite. Inclusive, eu estou bem feliz que essa semana, com a mesma parte de um homem, eu e a outra roteirista que trabalha no filme, a Alana Rodrigues, a gente recebeu o prêmio de melhor roteiro original pela Abra. É uma conquista, né? Para quem trabalhou 10 anos no projeto, eu dirigi também o filme, fiquei muito feliz. Mas não é que no outro dia surgiu, né? Um monte de propostas que eu ganhei esse prêmio. A vida é um pouquinho nos filmes, né? Também, né? A gente tem esses conflitos e essas demoras, nem tudo é tão fácil. E na vida também não, né? São processos, são desafios e preparo emocional para lidar com desafios, né? Eu quero voltar um pouquinho na organização, foco e disciplina, porque eu acho que isso também está um pouco ligado, né? Eu já conheci várias pessoas roteiristas que eu trabalhei, que eu não indico para o mercado, de séries, por exemplo, e essas pessoas não conseguem realmente o trabalho, porque uma coisa muito séria é prazo, né? A TV, ela trabalha um longa, eu pude ficar 6 anos desenvolvendo, embora não recomende, né? Eu estou num processo pessoal, eu escrevia quando eu podia, né? E também porque eu não tinha as ferramentas certas que eu demorei tanto tempo. Quando a gente trabalha em equipe e a gente trabalha com outras pessoas, para produtoras, para o streaming, a gente aprende que a gente
entrega no dia, nem que a gente não esteja satisfeito. A gente não fica negociando prazo, a gente não atrasa. Porque se a gente começa a atrasar, a gente atrasa os outros, né? E isso já dá uma imagem bem ruim profissional. Isso está ligado a um preparo emocional também, né? De lidar com pessoas, lidar com desafios. Quando uma pessoa ela é escritora ou roteirista de longa, ela lida com poucas pessoas, né? Mas mesmo assim você tem que lidar com produtores. Ser roteirista não é só escrever. Você tem que escrever um projeto, você tem que vender a sua ideia, né? E aí, né? Quando você trabalha numa sala, por exemplo, você já tem esse desafio maior de você estar trabalhando com uma sala de série com mais pessoas, e a gente precisa também, às vezes, lidar com desafios que acontecem no trabalho, né? Desafios de lidar com pessoas, são pessoas diferentes. Sobre esses pilares aqui, para eu passar para outros, vocês têm alguma dúvida? Porque aí a gente também não deixa tudo para o final. Eu vou pegar aqui. Aqui, Esther, um roteirista é alguém que cria as falas ou também tem ideia de conteúdo. Eu vou falar sobre isso na aula de dramaturgia. E acabei de responder, né, que, que um roteirista ele precisa criar tudo, inclusive o projeto para vender a ideia, né? A Ivani falou: escrever um roteiro é similar a criar um romance, com certas diferenças, né? De forma, de maneira de escrever, porque num romance você vai dar. Também você vai ter que escrever de uma maneira indireta, né? Porque senão a pessoa não vai participar da sua história, mas é diferente, você vai achar palavras para dar algumas sensações, quando a escrita do roteiro ela é muito objetiva, né? Mas em questões de estrutura, eu escrevi em 2020 um romance que eu vou publicar agora, em 2022, e se eu não tivesse conhecimento de estrutura, eu levaria muito tempo. Eu escrevi o romance em 6 meses, consegui a editora, vou publicar esse ano. Imagina se eu não tivesse conhecimento de dramaturgia e estrutura, eu ia ficar sambando em 250 páginas por muito tempo, né? Porque eu acho que escrever um roteiro, um livro longo é mais difícil que um roteiro, justamente porque você tem que ter conhecimento das palavras, das sensações, e um roteiro de 80, 100 páginas, se a gente, né, porque como é um formato, quando a gente coloca em números de páginas de literatura, daria umas 30 páginas. Mas agora você ter 200, 250 páginas né, para administrar é muito mais difícil. Aqui, deixa eu ver, Milena Costa. Ana, se houver tempo e se puder, poderia tomar o conhecimento de processos. Sim, vai ter uma aula, Milena, especificamente sobre isso, depois da manhã. É a nossa terceira aula, porque muita gente não sabe que a gente precisa conhecer de processos, né, enquanto roteirista. É uma parte importantíssima, mas vai ter uma aula só para isso, né? Aqui tenho 63 anos, sou formada em psicologia, fiz pós em cinema, estava acontecendo mil coisas quando tive que parar. Agora passei no vestibular e vou fazer a faculdade de cinema em Cataguases. Parabéns, Márcio. É isso aí. A gente sempre pode começar algo novo, né? Muito bom. Tá, vamos ver se tem perguntas aqui. Conhecimento de dramaturgia, a gente sim, que é um dos pilares, mas eu vou falar especificamente, por isso que eu vou aprofundando esses principais pilares em cada aula, e por isso que elas estão interligadas. Né? Hoje é o que a gente precisa para ser um roteirista. Tá, tá, deixa eu ver aqui. Vou mais para o final. Aqui a Tita Lira falou, tem como postar alguns roteiros de sua autoria para que possamos conhecer? Eu tenho os roteiros de doc,
e esse de ficção ele não está disponível ainda porque o filme está no mercado. Em algum momento, possivelmente, vou disponibilizar. Adoraria. Obrigada, Magda. Tá, Zé, tá. Bom, vamos passar aqui para os próximos passos. Né, processos, o que é processo? A gente vai ter uma aula sobre saber que escrever é reescrever o tempo todo, existem metodologias, a gente vai falar especificamente disso. A narrativa serve o roteiro, não o roteirista. Eu vou falar sobre narrativa, mas é uma questão de conhecimento que, às vezes, né, é interessante, porque, ao mesmo tempo, quando a gente é um roteirista autoral, a gente fala, não, mas como a narrativa não serve ao roteirista, né? Sim, quando a gente é um roteirista autoral, quando a gente está falando sobre narrativas mais pessoais, né, é o nosso ponto de vista, mas os roteiristas que não têm conhecimento de dramaturgia, eles alternam e criam cenas aleatórias, né? Por exemplo, eles criam uma cena que tem a ver com o filme, uma cena que tem a ver com a história e com a drama, uma cena porque eles querem, porque é uma vontade, né? E não está ali implícito. Então, a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem que saber que a gente precisa saber fazer as perguntas certas e simulações. Né? Eu trabalhei, foi bem interessante, porque eu trabalhei em 4 salas de roteiro de séries já, e esse trabalho de trabalhar num roteiro de longa ou de um processo de curta, a gente tem muito tempo. E por ter muito tempo, a gente vai espaçando, né, essas questões. E aí, quando a gente trabalha numa sala de roteiro, de série, a gente precisa o tempo todo colocar a nossa cabeça para pensar nos ECs, né? Desde os personagens, a história, as possibilidades, as situações. E aí foi interessante que eu brinco que algo desbloqueou em mim, que hoje eu estou mais rápido para pensar em soluções, porque é hábito, né? E aí, quanto mais a gente faz, mais a gente se desenvolve. Não é à toa que nos Estados Unidos eles investem, né, em roteiro e, né, para desenvolvimento, eles pagam o roteiro, mesmo que aquele roteiro vá parar no lixo. Eles sabem que não gastaram mais grana e eles sabem que aquele roteirista para um próximo filme estará, para um próximo roteiro estará melhor, né? Infelizmente, a gente tinha os programas desenvolvendo Dancine e até alguns editais, né, do Ministério da Cultura, que foram interrompidos. Eu espero que voltem, porque é muito difícil a gente desenvolver, né, os nossos próprios projetos sem dinheiro, né, tendo que, às vezes, alternar com outros trabalhos, né? Isso faz a gente perder o foco. E aí, alguns outros pilares, né? As referências, como alguns de vocês já falaram, né? Repertório, a gente precisa assistir muito filme, séries, né? Hoje em dia, teve uma época que em 2015, uma produtora me ligou perguntando, você tem projetos de séries? E aí eu vi que eu estava meio na contramão, eu só estava desenvolvendo projetos de longa. E aí eu parei para desenvolver projetos de séries. Agora, em 2020, na pandemia, até escrevi um livro, né? Mas a gente precisa ver muito e assistir também aquilo que a gente gosta de... Geralmente a gente assiste aquilo que a gente gosta de escrever, mas eu tenho feito o exercício também de desconstruir um pouco isso e ser um pouquinho mais eclética. Eu tenho uma tendência de ver filmes muito filosóficos e gostar de coisas existencialistas. Gosto muito do gênero da comédia dramática, amo. Comédias mais inteligentes, assim, que eu acho muito bom que a gente possa rir das bizarrices humanas. Mas, por exemplo, nunca me desceu muito os filmes de super-herói, da Marvel, outras coisas. Mas eu tenho um marido que é nerd, sempre leu HQ, né, tudo. E aí até ele me traz um outro ponto de vista, né, sobre os filmes. Minha filha também, eu tenho uma filha de 15 anos,
Então, ela me mostra muito filmes até de adolescentes, coreano, japonês, e eu tenho gostado, justamente porque aquilo que eu falei, né, para a gente não parar apenas num ponto de vista, né? Olhar visão de mundo, ponto de vista, que eu acho que é uma das coisas para mim principais, né? Eu acho que tudo o resto a gente pode correr muito mais atrás, mas ao mesmo tempo eu acho também que ponto de vista é um exercício que a gente vai aprendendo se a gente quiser, né? Eu olho para mim, eu não sou mais a mesma pessoa que acreditava nas mesmas coisas aos 20 anos, né? E vocês podem fazer esse exercício também. Então, o olhar também é um ponto de vista que a gente pode desenvolver, e a gente desenvolve lendo, escutando, se abrindo para o mundo, vendo outras referências que não sempre as mesmas, né? Não acredito em um roteirista que não tem ideias e projetos. Eu tenho vários amigos que queriam ser roteirista desde a minha época, mas acabaram nunca desenvolvendo, né? Ficaram com as ideias na cabeça. E hoje é muito importante que as pessoas desenvolvam, mesmo que não seja para ser filmado, mas uma produtora, por exemplo, se você quiser trabalhar como roteirista, ela vai perguntar, tá, e aí, cadê seu roteiro? Né? Às vezes eles pedem até um sample, que é por exemplo, se você quer trabalhar em comédia dramática, eles vão pedir um extrato de roteiro dramático. Inclusive, um bom exercício, vocês podem procurar, é o SPEC, né, que era comum nos Estados Unidos. No Brasil, uma hora virou moda, hoje não tanto, mas acho que dá para fazer bons materiais. Por exemplo, você gosta de Porta dos Fundos? Começa a estudar o roteiro deles e começa a tentar fazer roteiros que são sketches, né, que tem essa mesma linguagem, ou de uma série brasileira, por exemplo, né, é um bom estudo de gênero, e aí você já tem um pouquinho de portfólio. Ser roteirista está na diferença entre pensar uma ideia e desenvolvê-la, né? Eu acho até estranho que às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: não, você é roteirista, eu tenho uma ideia para você, né? Essas pessoas acreditam que as ideias nascem geniais, e na verdade o que eu vejo até dos grandes filmes é que as ideias são muito simples. Geralmente as pessoas partem de uma ideia simples e elas desenvolvem essa história, né, pensando em como contar essa história. Eu gosto muito do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Kaufman, né? E se a gente pensar, a história é muito simples, né? E é muito universal. É a história de um casal de namorados, onde há um término e um precisa esquecer o outro. Essa é a história do filme. Agora, como ele conta essa história, que é muito boa. E aí entra desenvolvimento, né? E claro que as ideias podem surgir de várias maneiras. Pode ser que surgiu dele pensar isso, eu quero contar uma história de um casal que termina. Pode ser que surgiu, né, ele falando, se existisse uma máquina, né, para esquecer, né, e o roteirista é essa pessoa que pensa, a premissa geralmente é isso, né, e se existisse uma máquina de esquecer, que atravessa toda a história, né. A outra questão é que a gente tem que saber receber críticas. Eu trabalhei muito tempo na universidade, também dando aula na Universidade de Cinema, de 2013 a 2017. Hoje eu só faço aulas esporádicas, justamente porque eu fiz essa opção de trabalhar como roteirista no mercado, e aí não tem como, né, fazer 40 horas semanais, e eu sempre que eu ia analisar os roteiros, eu já partia dessa premissa. Olha, vocês têm que separar que é a ideia não é vocês. Mas é difícil as pessoas fazerem isso, né? Eu acho que eu sempre soube lidar muito bem com crítica. É lógico que a gente gosta de receber elogios, e eu percebo que às vezes tem pessoas que dão para os outros para ler, elas não querem receber críticas, elas querem receber elogios também, que elas ficam muito bravas quando elas recebem um comentário. Claro que tem comentários que você pode não levar em consideração,
porque não, tua história não vai para aquele lado, mas tem questões de análise, né, que se as pessoas falarem a mesma coisa, a gente tem que escutar, né, e se a gente dá para o outro, a gente tem que escutar. E eu acho que isso já aconteceu comigo, por exemplo, às vezes quando eu faço análise, também tem esses laboratórios que eu submeti aos meus filmes, mas às vezes eu estou como consultora. Já aconteceu de gente, às vezes, até que tem mais currículo, super escutar, até porque talvez está nesse lugar porque escuta, né? E pessoas que estão iniciando, que se defendem. E uma dica que eu dou, assim, não tem que se defender, né? É claro que são argumentos, né? Às vezes as pessoas falam, Ana, mas numa sala de série, como é que vocês fazem para saber qual a ideia prossegue? É argumentos, né? Então você tem que argumentar, às vezes com o argumento do outro, falar, tem razão, porque isso e aquilo, né? São argumentos, mas se defender é diferente de argumentos, né? Quando a gente argumenta, a gente acha a raiz. Quando a gente se defende, a gente, né, coloca um véu e tenta dar uma resposta mais rápida possível, porque não é possível que alguém critique, né? Então, essa escuta, eu digo que é para o roteirista, né, porque a gente trabalha coletivamente, mas eu acho que isso seria bom que todos os profissionais tivessem, né? Algo também que eu acho essencial é você entender como você trabalha e que horários que você melhor trabalha. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de trabalhar durante a madrugada ou de noite. Eu vou render muito pouco se eu sentar na frente de um computador agora. E eu tinha uma coisa, né, nessa desmistificando o escritor, falava, que lindo, né, a madrugada, porque a madrugada traz uma aura, né, de silêncio, a noite tem uma coisa. Mas eu fui entender que eu amo amanhã, e eu sou uma pessoa que acordo cedo e que minha melhor energia está concentrada de manhã. Então, o que eu faço? Eu já tenho uma agenda para resolver questões burocráticas à tarde e me concentrar na escrita de manhã. Então, é importantíssimo entender como a gente trabalha, né, e se organizar, porque isso acaba influenciando, né? Às vezes você acha que está sem foco, mas na verdade você está trabalhando em horários que você está sem energia, né? E uma outra questão, por fim, para a gente ir para as perguntas, e aí a gente finalizar, é pensar quais os gêneros, né? Enquanto roteirista você quer especializar. Não dá para a gente escrever sobre todos os gêneros, porque é como história do cinema, né? Eu fui estudar, fazer um mestrado de cinema, porque eu achava, nossa, me falta muito aprender sobre a história do cinema. Mas quanto mais a gente sabe, você percebe que você sabe pouco. Então, lá no mestrado, eu entendi, mas que história de cinema? A história das mulheres da década de 30, em que país? Né? A história do cinema, nem os especialistas, eles sabem toda a história, né? Eles se especializam. Então, é interessante a gente pensar que gênero que a gente gosta de escrever. No Brasil, a gente tem uma tradição muito grande de novela, né? Nossa escola era de novela, de uns anos para cá a gente tem focado em séries e no desenvolvimento de dramaturgia de longa, que não era uma coisa comum, é muito recente ainda, né? E eu vejo que falta alguns gêneros, porque geralmente, assim, drama, todo mundo escreve drama, porque são os filmes que a gente mais vê, né? O drama é o básico, e o drama ele perpassa todos os gêneros. Mas eu estava, por exemplo, numa sala da Amazon e a gente precisava de roteirista de terror, de thriller especializado. E aí eu fui descobrir, porque aí eu comecei a buscar, eu estava como roteirista-chefe, eu comecei a buscar e eu vi que tinha muitos poucos roteiristas com um desenvolvimento nesse gênero, né? Claro, às vezes tem um roteirista que tem vários gêneros e tem, por exemplo, um. E aí comecei a perceber que existe um desequilíbrio, assim. Então, é algo para pensar, quem gosta desse gênero de terror,
que há um espaço para trabalhar, né? Outros gêneros sci-fi também, né? Gêneros mais específicos. Então, deixo essa pergunta, né, para quem está aqui, para pensar que gênero, e agora eu vou aos comentários, as perguntas para a gente finalizar. Deixa eu ver onde que eu parei. Ah, o César falou que gosta de super-heróis. Não tenho nada contra, mas eu sentia que dramaturgicamente não era uma coisa que me conectava, né? Mas, Bacurau, você cita Bacurau, mas o Bacurau já não é um filme de herói clássico. E é interessante, porque daí já tem uma visão de autor, né? Deixa eu ver. A Brilha Eternamente Sem Lembranças. Cada gênero tem seus códigos, né? E a gente precisa, inclusive, aprender esses códigos para, se a gente quiser até modificar esses códigos. E quando você está falando com uma audiência, né, com um público, aí as pessoas querem identificar esses códigos, né? Eu vejo, por exemplo, o meu marido que gosta desse tipo de filme, ele tem que ter certos ingredientes, porque senão não vai agradar o público, né? Sérgio Loureiro, cada um desses tem seus artifícios de linguagem narrativa espalhada de formas distintas, tanto na produção quanto na nossa consumação. Romeu falou na sua masterclass, o Airo, Sorkin diz, ouça atentamente a crítica, mas não preste atenção na solução dada. Isso é quem define você. É ótimo, Romeu, porque é igual numa consultoria, né? A pessoa que vai já resolver, muita gente quer ser roteirista, né, do outro projeto, e isso é péssimo, né? Tem que apontar as falhas, né? Claro que na hora, se o roteirista der abertura, você pode até discutir, mas é isso mesmo. E às vezes também existe ferramentas de análise, eu vou falar sobre isso em processo, de dramaturgia, que a gente consegue identificar os problemas. Aqui, Zé, eu passo o dia inteiro com sono, só desperto para escrever da noite. É um problema isso. Pois é, se você consegue se sustentar assim, e se você consegue realmente ter foco à noite, é exatamente isso. Ou, na verdade, você vai ter que mudar esse hábito, né? Porque às vezes é uma coisa de muito tempo e aí já acostumou, né? É fácil trocar. A Vera Lúcia Padilha escreveu 3 livros, mas sonha em ser roteirista. Legal. Você já pode, com certeza, trazer esse conhecimento de dramaturgia, né? Mas escrever roteiros tem suas próprias regras e é um mercado diferente, né? Eu estou fazendo isso, né, de forma contrária, mas não desistindo. Quero atuar nas duas áreas, como romancista e roteirista, mas o que eu senti é que eu tenho pouco conhecimento da área da literatura, então eu tenho que fazer o caminho inverso e procurar esses conhecimentos, né, de mercado, de editoras, como trabalhar. Gabriel falando que vai ficar gravado, eu não sei ainda. A princípio, as aulas são ao vivo. Aqui, Cristian Oráculos, eu só consigo escrever comédia. Olha, se você conhece bem as regras de comédia e tem de uma forma já esse ponto de vista, né? Porque quem escreve comédia às vezes já fala as coisas de uma maneira engraçada, é ótimo, porque a gente também tem um mercado imenso, né? Popularmente, comédia é o que mais vende. João tá. Marina Bueno, isso de especializar gênero é algo que eu não tinha pensado. Imaginava que o gênero seria revelado durante o desenvolvimento da história, mas faz muito mais sentido para o mercado não ser dessa forma. Que o que acontece, se você está escrevendo, Marina, uma história sua, sim, que você vai desenvolvendo e você vai descobrindo esse gênero, né? De repente, um elemento que você muda, de repente é sci-fi. Não, tá indo para o terror. O Parasita mesmo é um filme maravilhoso, porque ele tem 3 gêneros.
dentro do filme, né? Mas muitas vezes, quando você vai para salas de roteiro, de séries, os projetos já estão desenvolvidos e os roteiristas são chamados para desenvolver aqueles projetos. E aí, geralmente, já tem um gênero certo, né? Aqui o Zé falou, adoro terror, fantasia, ação, épicos, mas desses, o terror é o mais barato para produzir. Será que é mais barato? Claro que é mais barato do que filmes com efeitos especiais, sci-fi, né? Mas muitas vezes é preciso com drama também. E o terror também, às vezes, precisa de muita maquiagem, né? Eduardo Pereira sugere escrever o estilo que mais gostamos de assistir. Geralmente é o que acontece. O que eu tenho notado é que por que a gente assiste tais filmes? Porque, né, quem não começou, recomendo, mas também você, se você não começou a escrever ainda, você pode escrever e ver o que sai. Só que eu acho muito difícil uma pessoa, por exemplo, que não assiste terror, começar a escrever terror, né? Porque de uma certa forma essas referências, esses universos estão no nosso inconsciente e é isso que a gente despeja no papel. A Tita falando aqui que gostou das ponderações. B, eu gosto muito de fantasia, ação e romance. Fantasia também é um gênero pouquíssimo desenvolvido no Brasil, né? A gente pode lembrar de, se a gente pensar agora, né? Que filmes que vocês lembram de terror e de fantasia e sci-fi brasileiros? Né? A gente tende a ficar sempre no mesmo gênero. E aí, por isso que agora, com essa abertura de streaming, de séries, de mercado internacional, a gente está precisando de roteiristas especialistas em outros gêneros. Marcelo Negreiros, fale um pouquinho mais sobre conhecimento de mercado. Eu posso falar um pouquinho na última aula, que a gente vai falar de onde trabalhar, de salários. Aqui o Henrique falando, eu gosto de drama, terror, comédia, suspense, ficção científica, sou doida mesmo. Mas que bom, assim você já pode misturar gêneros também. É sempre bom a gente não ficar só no... E como falei, o exemplo do Parasita, né, que mistura drama, comédia, terror, e é muito legal como o roteirista constrói isso num filme só. Aqui eu não posso disponibilizar o roteiro ainda do filme, da mesma parte de um homem, acho que talvez, possivelmente, daqui uns meses. Bruno Cabral, Ana, não acho que o roteirista tem que ter a capacidade de ter empatia, causar identificação ao público. Empatia tem a ver, porque eu não sei se vocês me escutaram aquela hora que estava tendo falha, né? Tem a ver com a gente dar razão para os personagens, né? Mesmo que um personagem vá matar alguém, a gente tem que saber como criar e dar razão. Isso cria empatia e faz, inclusive, nós, espectadores, torcemos para pessoas que fazem atos errados, né? Fernanda Breda, como posso me especializar em determinado gênero? Existem livros específicos falando sobre gênero. Eu nunca dei aula sobre gênero, porque justamente eu parto do princípio que a gente não começa, né, quando a gente parte de uma narrativa própria, que a gente está escrevendo um filme enquanto autor, a gente não começa falando, eu vou escrever num gênero do terror, a gente vai achando o gênero, e aí eu acho que é mais uma especialização à parte, então você pode buscar livros e ver esses códigos, e ver filmes também e identificar esses códigos de cada gênero. E aí você pode, o terceiro passo é começar a escrever esse tipo de filme. Eduardo, o que você pode falar sobre narrativas modificadas na montagem? Eu vou anotar essa pergunta para a aula de narrativa, que eu não tinha pensado nela, mas eu acho que ela cabe. É ótimo falar da experiência
do meu longa, né? Porque eu, enquanto roteirista, sou diretora, então acompanhei, né? Todas as etapas. Aqui o Leonardo falou, no começo você disse para não apostar na suspensão da descrença. Filmes de comédia te daria mais liberdade para solucionar determinados problemas? Sim, porque na verdade a comédia ela já é exagerada, né? Então, claro que tem, para quem estuda comédia, não é simples também fazer uma comédia, tem vários conhecimentos para a gente pensar e entender e refinar num roteiro, mas o drama ele tem que ter muito mais verossimilhança com a vida, né? E sendo que um roteiro não é a vida, como eu falei, é uma síntese. Então, a gente tem que, esse fio de trama tem que estar muito amarrado, né? Diferente da comédia, que às vezes a pessoa pode agir de uma forma muito mais exagerada, inesperada, que você acredita, né? Jussara Batista, aqui falando de cursos específicos, né? O Ronaldo, acho que ele não é um pouco esquecido hoje em dia. Acho que o único filme brasileiro que eu vi essa pegada foi O Homem do Ano. Sim. Escrever em conjunto é um problema? Na verdade, em séries a gente só escreve num coletivo, né? A gente não escreve sozinho, mas quer dizer, depende da etapa, né? Nas primeiras etapas você pensa sozinho e depois cada roteirista pega um roteiro para escrever, né? Mas em dupla, dá para escrever em dupla, longa. Tem gente que, assim, é como todo outro trabalho. Tem gente que se dá muito bem trabalhando em dupla, tem gente que não. Mas não é porque uma dupla não funcionou que outra não vai funcionar. Então depende da pessoa, de vocês acertarem, ser pessoas parecidas para trabalhar, né? Por exemplo, se um roteirista é organizado e outro desorganizado, vai ser muito diferente, difícil um trabalhar com o outro, porque um vai estressar o outro. Mas o que eu acho de positivo quando se trabalha em dupla é que duas cabeças pensam muito melhor e muito mais rápido. Então, o que você leva, às vezes, sozinho para pensar e discutir com você mesmo, numa dupla, às vezes, você já descarta facilmente, né? Porque a gente fica escrevendo, e se tal coisa? Mas aí demora, às vezes, até a gente mostrar para alguém, pensar nisso, e numa dupla você tem com quem conversar, né? E a gente também, às vezes, tem que aprender também. Eu vejo que tem muita ansiedade de quem está começando querer uma opinião logo, assim. A gente precisa deixar as coisas assentarem um pouco, porque aquelas coisas que podem parecer muito boas no dia, a gente olhar com mais cuidado no outro dia e ver que não são. Porque a Bia falou que curte muita animação, então me precisaria utilizar produções infantis. Inclusive, a gente está com uma demanda bem grande por séries e filmes infantis juvenis, até nos editais, assim, agora os editais acabaram, mas os laboratórios de roteiro começaram a abrir espaço para mais infanto juvenil, e os editais também. Tá? A Maria Clara falou que a aula poderia ser mais curta e direta, a gente já está terminando. Essa pergunta da Iraci eu posso responder na aula sobre dramaturgia. Eu gosto de todos os filmes do Cálculo, mas eu prefiro O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. A consultoria também eu posso falar sobre na aula de dramaturgia, ou também no meu site tem um e-mail, você pode me consultar como que funciona, processo, valores. Isabela, teria alguma dica de como encontrar uma ideia para desenvolver um roteiro? Os roteiristas às vezes leem coisas, né, em jornais, em notícias, e daí pescam uma ideia. Mas geralmente quem é roteirista também tem várias ideias ao mesmo tempo e pensa em uma para desenvolver, né? Porque é foco.
Não entendi a pergunta, Matheus. Fazer cinema é a melhor maneira para ser roteirista? Ah, fazer um curso de cinema, uma graduação de cinema. Não necessariamente a gente precisa fazer uma graduação, né, para a gente ser roteirista. Tem muitos roteiristas que não têm faculdade, mas é legal para você ter uma amplitude maior de conhecimento, né? A gente estava falando isso, comédia é ponto de vista, mas tem que entender a estrutura de elaboração do roteiro. Estrutura, entender como fazer as piadas, porque tem gente que acha que, né, só coloca a piada ali, tem um monte de conhecimento e regra. A Maria veio falando que quer escrever séries, tem muitos trechos de início, pedaços de histórias, como desenvolvê-las. Eu vou falar sobre isso do em processo. O Ibermédia é só vocês procurar ibermedia.org. Lá tem uma parte de formação e vocês veem quais são os lugares que eles estão apoiando, aí vocês entram em contato com os lugares. Então, o cinema do Jack Stati, sim. Aqui a Isabela perguntou se cursar área de visual, né? Acho que é a mesma pergunta da outra pessoa, não necessariamente. Até porque, às vezes, eu já dei aula no curso de cinema, e tem cursos que o Jornada do Roteirista, que tem quase 40 horas, era o que eu dava em 3 módulos, que levava 3 anos. Né? Então, às vezes, se você busca esse conhecimento específico, você vai levar muito tempo. A Rosana falando que gosta de suspense e terror, inteligente psicológico, eu amo, sempre amei um Hitchcock, e é o que eu mais gosto de assistir e é o que eu mais gosto de escrever. A mesma parte, como eu falei, é um thriller. Wagner falou que trabalha com teatro, que é para uma museu, sim, tem que conhecer de processo, né, de dramaturgia. Né, a gente já está terminando. Eu acho que por hoje já deu, porque tem gente que está falando que já está muito longo a aula. Eu estarei aqui amanhã com vocês, né, falando de dramaturgia, que é um dos pilares bem importante. Vou fazer, inclusive, um exercício ao vivo com vocês. Na outra aula a gente vai falar sobre o processo e a outra sobre o mercado, né, lugares para trabalhar, valores. Voltando, né, ao recado do início da aula, quem não entrou no grupo do WhatsApp, que tem informação sobre as aulas, vocês podem entrar aqui no link. Agradeço as perguntas. Infelizmente, tem muita gente, né, eu não consigo responder todas, mas aí a gente tenta responder essas aulas, autofalho, que estuda psicanálise, essas questões nas próximas aulas. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada, gente.